Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 7, o ministério da igreja. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o ministério sacerdotal de todo crente, segundo, a estrutura ministerial no Novo Testamento, e terceiro, as qualificações para o ministério. Nosso texto áureo se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: e ele mesmo, ele quem? Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres, dependendo da sua tradução. A verdade prática diz que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar, de construir a igreja e promover a maturidade de seus membros, ou seja, o amadurecimento dos seus membros. A palavra-chave é ministério, ministério, começa com mini, tá? Ministério significa serviço, significa trabalho. Primeiro tópico, o ministério sacerdotal de todo crente, ou o serviço sacerdotal de todo crente. Primeiro subtópico fala sobre o sacerdócio no Antigo Testamento. Então, aqui tem a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança ou no Antigo Testamento. Primeiro, no princípio surgiu a necessidade de se oferecer os sacrifícios. Então, os cabeças das famílias, os líderes das famílias, eram seus próprios sacerdotes, como nós vemos em Gênesis 4:3 e Jó capítulo 1, versículo 5. Primeiro Gênesis, está dizendo aqui, Gênesis 4:3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Jó 1:5. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, o próprio Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos. Então o próprio Jó aqui oferecia os holocaustos, segundo o número de todos eles. Eles quem? Dos filhos deles. Ele fazia holocaustos em prol de todos os seus filhos. Em Gênesis, como nós lemos aqui, o primeiro versículo que nós lemos, diz aqui que ao cabo de dias Caim trouxe da terra uma oferta ao Senhor. Então as próprias pessoas ofereciam seus sacrifícios. Letra B, do primeiro subtópico, letra B, tá? Então, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Então, Gênesis 12:8 diz assim, ó: e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Sabe de quem está falando aqui? Gênesis 12 está falando de Abrão. Ele ainda não teve o nome mudado para Abraão, tá? Letra C, do subtópico 1. Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. Então, a nação de Israel era para ser sacerdote, era para ser um grupo de sacerdotes, a nação toda, para toda a humanidade. Êxodo 19:6 diz assim: e vós me sereis um reino. Então, o reino de Israel seria um reino sacerdotal e povo santo. Letra D, do subtópico 1. Lá no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão, que era da tribo de Levi. Êxodo 28:1 diz assim: depois tu farás chegar a ti, a teu irmão Arão. Deus estava falando com Moisés: você vai fazer chegar o teu irmão Arão e seus filhos com ele. Então, Arão e os seus filhos, do meio deles de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então, ao invés de ser um reino de sacerdotes, reduziu o negócio para uma família de sacerdotes. Era uma tribo e dentro dessa tribo tinha uma família. Então essa família seria sacerdotes. A tribo de Levi são os levitas, os prestadores de serviço da casa do Senhor. Para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então Arão era o pai, o irmão de Moisés. Aí os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, tá ok? Então os filhos de Arão, isso tá. E também tem uma descrição mais completa aqui em Números capítulo 3, versículos de 5 a 9. O segundo subtópico diz uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Então tinha o sacerdócio do Antigo Testamento, aí no Novo Testamento existe uma confirmação dessa doutrina bíblica, desse ensino bíblico. O sacerdócio da Antiga Aliança, ou do Antigo Testamento, era um tipo de Cristo, um símbolo, uma figura que se cumpriu em Cristo. Hebreus 8:1. Ora, a suma do que temos dito ou seja, o resumo de tudo que nós falamos anteriormente é que nós temos, olha só, está no presente, nós temos um sumo sacerdote tal que está assentado à destra de Deus
a destra do trono da majestade, ou seja, está falando aqui de Jesus, que é o sumo sacerdote da nova aliança, está falando no tempo presente. Atualmente Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então não era mais uma família, não era mais uma tribo, não era mais uma nação que é detentora do sistema sacerdotal. Mas quem é a detentora do sistema sacerdotal hoje? A igreja. Qual igreja? Universal, Assembleia, a Deus é Amor, a Católica? Não. A igreja que vai subir no arrebatamento com Cristo. Ou seja, gente de todas essas denominações que nós citamos, que compõem, que são fiéis ao Senhor. Essas pessoas que vão fazer parte do arrebatamento, essas pessoas compõem a igreja, compõem o corpo de Cristo. Então essas pessoas são os sacerdotes da atualidade. 1 de Pedro 2,5. Olha o que Pedro está dizendo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus por Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus. Não matamos animais, isso é coisa do Antigo Testamento, tá? Jesus já veio, cumpriu toda a tipologia do Antigo Testamento na pessoa de Jesus. Então nós não precisamos mais sacrificar animais, não precisamos mais nada disso. Simplesmente aceitar o sacrifício de Cristo. Aí sim, esse sacrifício faz parte da nossa vida. Apocalipse 5,10 diz: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. Ou seja, Cristo nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e futuramente reinaremos sobre a terra. Então, na antiga aliança, no Antigo Testamento, como preferi falar, o sacerdote era um ministro do culto. Agora, na nova aliança, oferecemos o próprio corpo como sacrifício vivo. Aonde que está isso, Valdecir? Romanos 12, versículos 1 e 2. Está no 1 propriamente dito, né? Mas vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, Paulo está dizendo aos romanos aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, eu imploro para vocês, meus irmãos, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifícios vivo, não é morto, não é para matar nada, sacrifício vivo, sacrifício santo, que é separado de todas as coisas terrenas, e agradável a Deus. Aí ele completa a frase dizendo assim: que é o vosso culto racional. Então, para eu prestar a Deus um culto racional, um culto com a razão, um culto com raciocínio, um culto inteligente, eu preciso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso sim é um culto racional, um culto pensado, um culto inteligente. E o segundo versículo diz assim, versículo 2 diz assim, Romanos 12, versículo 2. E não sede conformados, ou seja, não se conforme, não tomem a forma deste mundo, não sejam conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação, tornar novo de novo, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vamos, a vontade de Deus, nós vamos experimentar ela, sendo boa, sendo agradável e sendo perfeita. Quando? Quando nós não tomarmos a forma do mundo, quando nós formos transformados pela renovação do nosso entendimento. Nosso entendimento tem que ser renovado o tempo todo. As coisas passadas ficar para trás e começar a compreender melhor o sacrifício de Cristo. 1 Timóteo 2,1 também diz assim, admoesto-te, ou seja, advirto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ou seja, nós intercedemos pelos outros, ou uns pelos outros. Como sacerdotes, nós temos o direito de interceder pelos outros. Nós também fazemos o quê? Proclamamos as virtudes de Deus. 1 de Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação... Ele já está dizendo que vós sois. Ele não está dizendo que vós sereis, tá? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, porque Jesus nos comprou e pagou um preço altíssimo, que foi até a última gota do seu sangue. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, quem é esse que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? É do próprio Deus. Então nós temos que anunciar as virtudes dele. É para isso que nós somos chamados, é para isso que nós somos escolhidos, é para isso que nós somos eleitos, é para isso que nós somos nação santa, povo adquirido, separado. Terceiro subtópico fala sobre uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Irmãos, Reforma Protestante, tivemos um trimestre falando só sobre a Reforma. Você pode procurar na playlist ali sobre Reforma Protestante que vai ter ali. Mas aqui, rapidinho.
Reforma protestante. O que é uma reforma? Esquece protestante. O que é uma reforma? Reforma é quando alguma coisa não está legal, está fora do padrão, está caindo o reboco da parede, você vai lá e tem que fazer uma reforma. Ah, está caindo o gesso, o forro de gesso. Você vai lá e tem que fazer uma reforma. Então você tem que colocar no lugar aquilo que está fora. Para isso serve uma reforma. Uma reforma protestante, os protestantes é aqueles que protestam, não é isso? Hoje é evangélico, hoje está mais light o negócio. Mas o protestante é aquele que protesta. Por que ele é chamado dessa forma? Realmente porque ele faz isso, porque ele protesta, porque ele não concorda. Alguma coisa saiu fora do padrão, ele vai lá e protesta. Ó, assim está errado, não pode ser assim. Nós não estamos mais valorizando a Bíblia como deveríamos, está fora do padrão, tem que voltar assim. Então, o grande reformador, conhecido como Martinho Lutero, que na verdade ele deu só o pontapé inicial lá no século XVI, tá bom? Então, na visão dele, qualquer cristão verdadeiro, ele participa dos benefícios de Cristo e também da igreja. Então, o que eu deixei separado aqui para nós? As 5 solas, já ouviu falar das 5 solas? Então, ele escreveu em latim, então, sola scriptura, solus Christus, sola fide, sola gratia e soli deo gloria. Ou seja, o que eu falei aqui? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus glória. Então, esse é um resumo do pontapé inicial que Martinho Lutero deu para a reforma protestante. Então, ou seja, temos que voltar para esse padrão. Voltar ao padrão da Escritura, voltar para salvação somente em Jesus Cristo. Jesus Cristo nós conhecemos através da palavra dele. Como que nós acreditamos? Através da fé. Como que nós somos salvos? Através da graça. A quem que nós devemos glória? Somente a Deus. Isso assim tem que ser a nossa vida. O resumo desse tópico diz que a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. O segundo tópico fala sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. O primeiro subtópico fala sobre o ministério quíntuplo. Pode ser, o que é ministério quíntuplo? Vamos lá, Efésios 4:11. Já no nosso texto áudio também tem. Nós já lemos, né? E ele mesmo deu, de novo, ele quem? Deus. Deus mesmo deu. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou mestres também, dependendo da sua tradução, tá bom? Doutores aqui pode ser traduzido como mestre. Então, quando você ouvir falar de ministério quíntuplo, é isso aqui. Então, são esses 5 aqui, ó. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ok? Então esse é o ministério quíntuplo da igreja. Primeiro, apóstolo. Quem que é apóstolo? Apóstolo é alguém enviado em uma missão. Pode ser, me falaram que só existe 12 apóstolos. Existiram os 12 apóstolos que vão fazer parte lá em Apocalipse, eles vão aparecer lá de novo. Mas também existiram outros apóstolos, da mesma forma que existem apóstolos ainda hoje. Pode ser, existe apóstolo? Existe apóstolo ainda hoje. Não é o ministério quíntuplo da igreja? Não está lá, a base lá não é o apóstolo, depois vem o profeta? Então se a base é o apóstolo, significa que ainda existe apóstolo hoje. Mas aqueles 12 são aqueles 12, então é diferente dos demais apóstolos, tá ok? Diferente não no sentido da sua missão, mas diferente na escolha, porque eles foram apontados diretamente por Cristo, enquanto esteve aqui na terra. Mateus 10:2 diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, e assim continua, versículo 3 para frente. Lucas 22:14 diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, aqueles que ele mesmo escolheu para si. Aí Atos 13:2 vai dizer assim, ó: e servindo eles ao Senhor, a igreja que estava reunida em determinado lugar, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, peraí. Esse chamado aqui, ó, quando o Espírito Santo pedia para separar, é o apóstolo. Porque o que é o apóstolo? Apóstolo significa enviado. Então, quando o Espírito Santo separa e envia, isso daí é o apóstolo também, tá ok? Então ficou claro para você o que é apóstolo? Ser separado pelo Senhor, não é pelos homens, é ser separado pelo Senhor e ser enviado. Seja o Espírito Santo, seja o próprio Jesus que escolheu os 12 aqui em terra. Hoje o Espírito Santo é aquele que habita dentro de nós, é Ele que nos direciona. Então, ó, alguns requisitos aqui podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Só que, ó, esses requisitos aqui, eles foram segundo o conceito do apóstolo Pedro, antes da descida do Espírito Santo, tá claro? Então, mas ficou escrito, ficou registrado para nós sabermos também, tá? Então, primeiro, ter estado com o Senhor Jesus. Segundo, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus. E terceiro,
ter visto o Senhor. Então, esses critérios aqui foi o que ele utilizou para fazer parte dos 12. Tá, ok? Não de todos os demais, porque existem, como nós falamos, mais apóstolos. Então, Atos 1:21 diz assim: ó, é necessário que, pois que, dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Aí o versículo 22 diz: começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Depois, eu não deixei anotados os versículos aqui, mas posterior a isso, eles lançaram sortes e votaram para que uma pessoa fosse escolhida no lugar de Judas. Porém, depois eles voltaram, continuaram orando, e mais para frente vem a descida do Espírito Santo. Tá claro? Então fizeram isso daí. Só que Matias foi o apóstolo escolhido pelas pessoas, pelos homens. Depois, lá na frente, Paulo é escolhido pelo próprio Senhor Jesus. Então, quando falar de 12 apóstolos, já que Judas não faz mais parte, então quem entrou no lugar foi Paulo e não Matias. Porque Matias foi escolha humana, mas Paulo foi uma escolha divina, uma escolha do próprio Jesus. Segundo, o que significa profeta? Profeta era alguém inspirado, ó. Isso é inspirar. Então, inspirado e autorizado. Para quê? Para falar em nome de Deus e também para trazer revelação do futuro. Ele tinha algumas coisas que ele falava também, por exemplo, edificar. Ele tinha, nas falas dele, era para exortar, era para edificar e também era para consolar. Atos 15:32 diz assim: ó, depois Judas e Silas, que também eram profetas, olha só, Judas e Silas também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. A função do profeta é essa daí também, exortar, confirmar. 1 Coríntios 14:3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então existem razões para haver profecias, e as profecias têm que ser analisadas nesse contexto, ou seja, no contexto bíblico. Trazer revelação para o futuro, Atos 11:27 até o 29. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito, ou seja, pelo próprio Deus, que haveria, ele está prevendo uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Mas olha só que interessante o 29. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Então os irmãos que habitavam na Judéia já estavam em dificuldade, numa dificuldade maior que eles já determinaram enviar uma oferta para eles, para poder socorrer, já prevendo, o próprio Ágabo já tinha previsto a fome, que haveria fome no mundo, mas lá já estava sofrendo mais, então eles já estavam separando uma oferta para poder enviar. A Escritura também distingue o ministério de profeta do dom de profecia. Pode dizer que tem diferença? Tem diferença. Então somente alguns eram chamados para ser profetas, conforme está em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns, não são todos, são uns para apóstolos, outros para profetas. E vem a continuação do versículo, que é o nosso textuário que nós já lemos. Agora, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia, ministério de profeta é para alguns, o dom de profecias pode ser, não está dizendo que é, mas pode ser para todos. Então você pode ter, assim como eu também posso ter. 1 Coríntios 14:5. E eu quero, Paulo falando aqui, que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Todos vós profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Porque falar em línguas está edificando a si mesmo. Quando eu falo em línguas e interpreto o que eu estou falando, ou alguém interpreta o que eu estou falando, a igreja toda é edificada. Também 1 Coríntios 14:31 diz assim, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que aprendam e todos sejam consolados. Aí vem o terceiro aqui, que é o evangelista. Então é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Atos 8:5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, pode dizer, por que está falando de Filipe? Porque olha o que ele está fazendo. Ele desceu até a cidade de Samaria e pregava a Cristo. Então, o que o evangelista faz? O evangelista é aquele cara que arranca toco, é aquele cara que abre caminho, é aquele cara que funda igrejas novas, é aquele camarada que evangeliza, é o camarada que ganha as almas e traz as almas para a igreja. Atos 21:8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, olha só, Filipe de novo aqui, o evangelista, tá vendo só? Então aqui já está falando até da função dele. Por quê? Porque ele era um dos 7, segundo está escrito aqui. Quem eram os 7? Os 7 eram aqueles diáconos lá de Atos 6.
Ok? Então aqui já está falando Filipe, o evangelista, que era um dos 7, que foi separado para o diácono, ficamos com ele, ou ficamos na casa dele. Aí vem o quarto aqui, que são pastores, ele já juntou com mestres, porque às vezes o próprio pastor também já é mestre. Então o pastor ele possui uma função de apacentar. Então pensa bem, vamos ler aqui primeiro, João 21,16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus respondeu para ele: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, seja pastor das minhas ovelhas. Quem são as ovelhas dele? Nós somos as ovelhas do Senhor Jesus, e nós temos que ter um pastor. Jesus é o sumo pastor, nós precisamos de pastores, ou líderes, como preferir falar. Então, peraí, vamos lá. O evangelista é o camarada que traz, o pastor é aquele que cuida, e o mestre faz o quê? O mestre é aquele que ensina, Romanos 12,7. Se é ministério, seja em ministrar. Agora, se é ensinar, olha aqui o mestre, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se deixe gastar, contribua, estude, busque, vá atrás. Às vezes, como nós falamos, o pastor também é mestre, por isso que ficou juntinho aqui, tá? Mas é o ministério quíntuplo. Atos 1:1 também diz assim, interessante esse versículo aqui. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Então aqui Lucas está escrevendo para Teófilo, que é aquele que financiou para que Lucas pudesse trazer isso aqui às claras para ele. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, olha só, não só fazer, mas também a ensinar. Então Jesus fazia e Jesus ensinava a fazer e também fazia. Então era fé e obras, era comentava e praticava também, colocava em prática, aprendia e colocava em prática, ensinava e colocava em prática, tá ok? Então é assim que nós temos que fazer também, não é só ouvir, aprender, temos que colocar em prática também. O segundo subtópico fala sobre o serviço de diáconos e presbíteros. Então o Novo Testamento ele mostra como o diaconato foi instituído lá em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Tem o verbo grego que é utilizado ali, é diaconeu. Diaconeu significa o quê? Servir ou serviço. Então o diaconato era um serviço mais dedicado à esfera social da igreja. Não é muito diferente de hoje, é um pouco, mas não é muito. Então existiam também os anciãos, que nós traduzimos como presbíteros, ou presbíteros que nós traduzimos como anciãos. Atos 14, 23, nessa tradução que eu estou usando aqui, Almeida Corrigida e Fiel, vai dizer anciãos. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, mas você pode traduzir também como presbíteros, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então esse termo também ele é usado para se referir aos anciãos ou aos presbíteros que presidiam as igrejas, Atos 20, 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, ou seja, aquele que dirigia, aquele que presidia a igreja. Então o presbítero ou o ancião era alguém que supervisionava, alguém que presidia ou também alguém que exercia a função pastoral. O resumo desse tópico diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem pôs foi Ele, quem colocou foi Ele. Deus deu esse ministério quíntuplo para a igreja, mas Deus não deu igreja para esse ministério. Deus não deu igreja para pastores, Deus deu pastores para a igreja. Deus não deu a igreja para evangelistas, Deus deu evangelistas para a igreja e assim sucessivamente. Terceiro tópico fala sobre as qualificações para o ministério. Primeiro subtópico, qualificações de natureza moral. Então o apóstolo Paulo, nas suas cartas pastorais, que foi a de Timóteo e a de Tito, as duas cartas a Timóteo e a carta de Tito são conhecidas como cartas pastorais, ele descreve as qualificações para o exercício ministerial. Então 1 Timóteo 3, do 1 até o 15, também Tito, do capítulo 1, versículos de 5 a 9, vai falar, vai ter toda a relação ali de como tem que ser o presbítero, de como tem que ser a qualificação para o ministério de um modo geral, tá bom? Não é só o presbítero não. Então vamos citar aqui duas delas, tá? Primeiro, não apegado ao dinheiro. E agora, hein? Não, está dizendo aqui, é uma negativa, né? Não apegado ao dinheiro, ou seja, ele não pode ser avarento. 1 Timóteo 3,3. Uma outra aqui, irrepreensível. Aqui é sim, aqui é positivo. Você tem que ser irrepreensível. Nós temos que ser irrepreensíveis. Está em 1 Timóteo 3,2 e Tito 1,6. Ou seja, alguém que não possui nenhuma acusação válida. Ninguém pode te acusar de forma real, verdadeira, que seja verdade, né? Na verdade, isso não significa ausência de pecado, mas sim que nós tenhamos uma vida pessoal ilibada. O segundo subtópico fala sobre a qualificação da natureza social. Então, primeiro é moral, agora é social. Então, dentro do texto citado,
de Timóteo, de Tito, nós vemos também as qualificações de natureza social. Vamos colocar mais 2 exemplos aqui. É uma lista, tá? Mas a gente citou 2 exemplos moral, agora mais 2 exemplos aqui social. Então, o aspirante ao ministério, aquele que aspira, aquele que deseja o ministério, ele não pode ser soberbo. O que é soberbo? É uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, está lá em Tito 1:7, uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, por causa da soberba dele, ele se mantém obstinado na sua própria opinião, só ele está certo e todo mundo está errado, ele age com teimosia, ele é arrogante. Agora, outro aqui também, o aspirante também não pode ser irracível. Vou dizer o que é irracível, está lá em Tito 1:7, se você quiser ver lá depois, tá? Irracível é truculento, é violento, é aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa 2 vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro. Ou seja, o que acontece com isso daí? Desqualifica-o para ser ministro do Senhor, essas coisas aí. O terceiro subtópico fala sobre qualificados para o ministério. Temos que ser qualificados. Sim, há qualificações claras para o ministério, exercício, né, para se fazer, se cumprir o ministério da Igreja de Cristo. Então, são qualificações claras que estão na Bíblia. Então, os ministros do corpo de Cristo, eles têm como requisitos inegociáveis. Não dá para negociar, tá? Requisito tem que ter esses requisitos para o exercício do ministério, e também ele precisa ter as qualificações morais e as qualificações sociais. 2 Timóteo 2,15 diz assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, ó, ficou claro aqui, né? Procura, busca, vai atrás, corre atrás, procura apresentar-te a Deus aprovado, apresentar-te a Deus. Se você for aprovado por Deus, com certeza vai ser aprovado pelos homens. Se você for reprovado pelos homens, mesmo sendo aprovado por Deus, aí os homens vão se ver com Deus, tá claro? Mas você tem que ser aprovado por Deus e depois ser aprovado pelos homens, como obreiro que não tem que se envergonhar. Nós não podemos ter do que nos envergonhar, e também temos que aprender a manejar bem a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada tem que estar dentro do nosso coração. O resumo desse tópico, também já conclusão da lição, diz assim, ó: há qualificações claras, explícitas para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. E na conclusão, vou estar lendo aqui: a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é 100% bíblica. Todos nós somos sacerdotes. Se alguém disser que não, você mostra dentro da Bíblia aqueles versículos que nós já citamos. Então, todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e também aos outros diante de Deus, sem necessidade de mediadores terrenos. Também outra coisa aqui, ó: Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Então, esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus na igreja, ou seja, presentes, dádivas de Deus para a igreja. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.